Tem um pombo voando aqui, velho. Isso acontece comigo. Fala galera, boa noite. Esse aqui é um projeto novo. Uma ideia que eu tive há um tempo atrás, conversando com uns amigos meus. Fui atrás de algumas outras pessoas que têm mais conhecimento, são pessoas mais inteligentes do que eu, ou seja, metade do mundo. E eu pensei no seguinte, tipo, muitas vezes a gente larga mais da metade da Bíblia para trás, quando a gente foca demais no Novo Testamento. Há muito tempo, as igrejas protestantes, elas deixaram um pouco de lado o ensino religioso no que se diz respeito ao Antigo Testamento. Muitas vezes as pessoas usam de argumentos como são apenas historinhas, ou isso não é tão importante, ou o que importa é o que Cristo na verdade ressuscitou e derrubou a lei, e deixam de ensinar o que realmente é a base da fé cristã. E foi então quando eu estava conversando com o Daniel, alguns meses atrás, e ele estava falando que assim, tipo, é impressionante como os cristãos conhecem muito pouco e usam muito pouco o livro de Provérbios. E foi aí que me deu a sacada, tipo, porra, cara, a gente podia fazer um estudo sobre provérbios, pegando provérbio a provérbio, tipo, contextualizando, trazendo para a realidade. Porque muitas vezes as palavras que se utilizavam, os textos que se utilizavam, os exemplos que se davam em provérbios são exemplos muito descolados da nossa realidade atual. E o livro de Provérbios tem um conhecimento muito abrangente e muito interessante. Como disse George Martin, o livro de Provérbios é um livro que contém instruções sobre o mundo e sobre a sociedade humana. Como de regras, assim, por exemplo, como proceder, o que fazer para atingir tal objetivo. Tanto que você pode ver, muitas vezes tem... Então você pode ver que a construção de provérbios é: você tem isso, faça isso para acontecer isso. Mas se você fizer outra coisa fora isso, acontecerá isso. Então você tem um livro de regras, um livro de proposições, de premissas que trazem necessariamente uma conclusão. O livro de provérbios é interessante porque você não precisa conhecer e acreditar no Criador para atingir aqueles resultados. Sempre que você aplicar o A mais B do Provérbios, você vai obter necessariamente C, independente de você crer num Cristo, você crer num Deus ou não. Mas para você realmente entender o porquê, entender o funcionamento, as engrenagens que ligam A com B para produzir o C, você tem que necessariamente conhecer a Deus. E para o cristão, é muito importante conhecer Provérbios, porque Provérbios vai te dar todas aquelas instruções para você cumprir os mandamentos de Deus. É muito fácil saber quais são os mandamentos. Jesus resumiu mandamentos em 2. Amarás a Deus mais do que a ti mesmo e amarás o teu próximo como a si mesmo. Só que como fazer isso? Quais são as ramificações disso? Como agir conforme as palavras de Deus? Como agir conforme esses 2 mandamentos na minha vida como um todo? Provérbios traz essa solução. Só que Provérbios traz essa solução no foco de uma sociedade israelita. Então, assim, para você entender o Provérbios, você tem que entender o que quer dizer aquilo naquela sociedade daqueles dias. Assim como quando a gente fala sobre tatuagem, quando a gente fala sobre música, quando a gente fala sobre adoração, a gente tem que contextualizar o que Cristo falava, o que Paulo falava sobre o véu. A gente tem que contextualizar Provérbios na nossa atualidade para a gente entender mais ou menos o que estava sendo dito. O foco desse estudo que a gente vai realizar através desses vídeos é mais ou menos esse: pegar cada provérbio e entender o que ele quer dizer nos nossos dias, ou como praticar esses provérbios nos nossos dias. Uma citação bem legal que eu queria trazer é desse autor, o Martin, que ele fala assim, que a sabedoria não é nacionalista. Provérbios é um livro para todas as raças. Ele reflete o mundo de uma perspectiva do pragmático. Seus provérbios sábios e espirituosos, eles realmente funcionam. E eles funcionam porque é assim que Deus estruturou o mundo. Então, até mesmo se essas pessoas não invocam esse poder criador, a sabedoria criativa e sustentadora continua a lhes dar um mundo que opera a sabedoria, em que as coisas fazem sentido para o humano. Provérbios, segundo esse autor, seria um rascunho da graça comum. E a graça comum é aquilo pelo qual todas as pessoas veem e existe uma certa bondade e benignidade, existem coisas boas no mundo, apesar do mundo residir nas trevas. Então, tipo, começar Provérbios com essa citação começar Provérbios de uma maneira muito diferente, porque às vezes a gente trata Provérbios como um livro de regras ou um livro de
ditados comuns, tipo, água mole tanto bate até que fura. Só que, tipo, o que é essa água mole? O que faz? O que é essa pedra? O que é furar? Como é tanto bater? Como bater? Então, assim, se antes a lei te dava um limite de ações de vingança, por exemplo, você pode retribuir o olho por olho, o dente pelo dente, te dando um limite máximo de atitude. O que Cristo vem e fala é, tipo, você não deve ter nenhuma atitude má. Você deve, na verdade, oferecer o teu rosto para ele. Você deve fazer o bem ao seu inimigo, e não apenas o mal que ele te causou. Então, assim, a graça excede a lei. Ela não veio abolir a lei, mas ela é algo que vem muito mais forte e muito mais constrangedora do que a lei. E é mais ou menos nisso que a gente vai tratar nos próximos vídeos. Queria algum... participe, interage, traga suas ideias. Eu não vou trazer aqui algum... Não é minha intenção trazer algum tratado tipo provérbio, esse provérbio quis dizer exatamente isso, isso e isso. Isso é apenas um compilado de ideias, de reflexões que eu tive, que eu conversei com algumas pessoas e que veio a calhar no momento que eu estou vivendo, que essas pessoas que eu conversei estão vivendo. Se você tem uma percepção diferente, traga isso nos comentários. A gente vai estudar cada provérbio individualmente. Então dá para a gente ter essa troca, ter essa ideia e trazer um feedback interessante para eu começar o próximo vídeo. Falou?